Outro exemplo nesse sentido. Você, sem saber nadar, mesmo sem saber nadar, não tem pessoas que conseguem boiar? O que é uma das coisas que a pessoa faz para conseguir boiar? Encher o pulmão de ar. Um cara, super xandão, de 95 quilos, denso, com esse calibre de veia, em tese, se tivesse uma gravidade, o que aconteceria? Você tá na água, vai sucumbir. Se eu encher meu pulmão de ar, eu boio, acabou. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Peço respeitosamente se reagir a um vídeo meu sobre forma de terra. Minha intenção não é te convencer, é só refletir sobre o argumento que eu uso. Deixa eu ver, irmão. Oi, tudo bom? O meu nome é Elvis, eu sou professor de Geografia e hoje nós teremos uma aula não usual sobre o porquê a Terra é redonda. O meu objetivo não é explicar para você com conceitos científicos da física... Já começou errado, hein, irmão? Não é redonda, é esférico, mas tudo bem. Física moderna, como a teoria da relatividade ou a gravidade. As explicações que eu vou dar, elas são baseadas em... até porque se você também fosse querer utilizar mais do mesmo, gravidade, relatividade, tá de brincadeira, né? Não tem nem como, isso aí é teoria, como você bem mesmo disse, né? Tá certo, é tudo teoria. Os caras estão falando que é o pai do Strike Off. Basicamente os livros Física, Céu e Meteorológica. Eu também vou usar o livro do Galileu, De Motu Antiquiora. Se depois de ver a minha explicação tu achar ela coerente, não deixa de se inscrever no canal e deixar o like. Vamos começar. No mundo, a gente tem matéria, e essa matéria ela ocupa espaço. Quando os corpos se movem, eles ocupam espaços, ou lugares. Mas esses espaços e lugares, eles também geram influência sobre os corpos. Se eles não forem impedidos, cada um vai ser levado para um lugar, ou para cima, ou para baixo. Isso, naturalmente. Quando a gente estuda Aristóteles, a gente aprende... Não é bem isso, não. Ó, é aqui, ó. Vou voltar ao que ele falou, ó. Lugares. Mas esses espaços e lugares, eles também geram influência sobre os corpos. Se eles não forem impedidos, cada um vai ser levado para um lugar. Se eles não forem o quê? Espaços e lugares, eles também geram influência sobre os corpos. Se eles não forem impedidos, cada um vai ser levado para um lugar. Se eles não forem impedidos? Xandão, me ajuda, por favor. Tá, bom, não vou ficar pausando toda hora, não. Noite tive um pesadelo e meu quarto foi vamos invadido ver. pela... O cara parece ser gente boa. Eu vou só... Eu só vou parar pra fazer... Para de ser mentiroso, você não está ninguém, caralho. Não tem mulher que quer ficar com você, você é beta. O que você... Não aconteceu! Eu vou pausar pra falar só em momentos que realmente são, assim, oportunos, tá? Ou pra cima ou pra baixo. Isso, naturalmente. Quando a gente estuda Aristóteles, a gente aprende que as coisas ocupam os seus devidos espaços. Isto é, ele separa as coisas dos espaços que as coisas ocupam. Por exemplo, a Terra tem o seu espaço. Logo, somente Terra pode ocupar o espaço de Terra. Assim como a água tem o seu espaço. Logo, somente água pode ocupar o espaço de água. Nada mais pode ocupar o espaço das outras coisas, senão elas mesmas. Quando a gente pega uma porção de terra e move ela, nós estamos movendo junto com essa porção de terra o espaço daquela Xandão terra. Manso e quando nós largamos reais. essa terra, obrigado aí pelo pix, ô companheiro. Muito obrigado, irmão. Para o seu local de espaço. A live tá conturbada hoje, peço desculpas aí, rapaziada, mas vamos que vamos. Logo, como a terra não pode ser separada do espaço dela, ela vai cair, ela vai para baixo. Live sendo investigada pelo STF mandou R$5. Live sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro via LivePix. Os caras estão inventando desculpa pra ficar investigando a live do Super. Suspeitas de lavagem de dinheiro via LivePix. Mas não tem lavagem, seu bosta. Sendo investigada pelo STF. Tá bom, filha da p. Vou investigar sua mãe lavou a carcinha que ela usou aqui ontem em casa. Caralho. Sem o corpo. Porém, não tem como existir um espaço sem corpo. Se existe um vazio, logo existe um local para o vazio. Dentro da ideia de Aristóteles, mesmo que o espaço e os objetos sejam coisas diferentes, que os objetos ocupem aquele espaço sendo coisas diferentes, eles não podem se separar. Então, erroneamente, as pessoas misturam espaço e corpo, fazendo com que essas duas coisas sejam vistas como uma só. No momento em que você tira o conceito do espaço e você deixa somente o conceito do corpo, você não tem como colocar uma tendência natural de movimento. Por isso que você não tem como ter um espaço vazio. Não tem como existir um espaço sem nada. Até aqui, tá certíssimo. É o que a gente fala também, é o que eu defendo. Não existe espaço sem matéria. O que refuta a ideia de vácuo.
perfeito que o sistema propaga. O vácuo sempre foi uma abominação científica, desde a década de 70. Os cientistas, todos eles se colocavam contra o vácuo, porque não dá para você compreender esse mundo pensando nisso, que tem um espaço sem matéria. Isso assim, esse vácuo do espaço que a NASA fala é um absurdo. É um absurdo. Mas fica por isso mesmo. Eles chamam de matéria escura ou de qualquer outra coisa que eles quiserem. É a matéria escura, é a quântica, é a puta que pariu e tá aí. É isso. Acabou. Isso é evidente que o vazio ou o vácuo que se fala do espaço, ele não existe. Então é evidente. Excelente ponto, irmão. Ô companheiro, sabia que se você falar isso aí pra quem é Globe, eles já vão ficar putinho com você? Vão chamar você de terraplanista já? E você nem é. Eles já vão te chamar de terraplanista daí, viu? Cuidado. Se você discordou da NASA, se você discordou de qualquer pseudociência aí que eles acreditam, é TP. É isso aí. Tá mandando muito aí até agora. Mas eu quero saber qual que é o ponto dele, o que faz ele acreditar que a Terra não possa ser. É evidente que não existe vazio, porque não pode existir um espaço que não é ocupado por algo. A menos, é claro, que se queira definir, como Aristóteles diz, o vazio como o momento em que um espaço, no caso, está envolvendo outro em movimentação. Como, por exemplo, se você pegar uma pedra e você jogar ela para cima, no momento em que o espaço de ar está preenchendo a parte de baixo da pedra quando ela sobe, e o momento em que o espaço de ar está preenchendo a parte de cima da pedra quando... Mas, cara, nem nessa situação existe vácuo ali. Um objeto que ainda não ocupou o lugar do outro objeto no meio dessa transição. Porque se está havendo atração ou repulsão, isso daí vai depender justamente do quê? A gente não tem um fluxo de elétrons, de íons, não tem um magnetismo? Alguma causa para que haja essa perturbação? Tem. E no espaço, pelo menos nesse espaço que nós vivemos, nós aqui, né, sobrevivemos nessa terra, não tem como acontecer isso. Aqui nós temos um fluxo constante de matéria. A gente respira aqui, ó, nesse ar, tem matéria. Isso aí envolvendo ela, que você tem a movimentação, isso pode ser chamado de vácuo para Aristóteles. Mas ainda assim não é um conceito muito bem definido por ele. Para ele, o vácuo ou... Lógico que a live está sendo investigada. O King pilava dinheiro na live do Super e ele fica ansiosinho. Ele não faz isso aí não. King pegando sem cá dormindo. Ou o nada, o vazio, não existe. Isso é basicamente só uma forma, um conceito de você chamar o vazio dessa movimentação. Mas ainda assim, não há um vazio, não há um vácuo. Por que as coisas mais leves e mais pesadas se organizam? Por que elas vão para cima ou para baixo? É por causa desta tendência natural em relação ao espaço que ela ocupa. Ela tem que ocupar um espaço em algum lugar. O espaço ele fica em alguma posição. Essa posição ou espaço no universo ela vai ter que ser ocupada pelo objeto que ele pertence. E isso que constitui a essência da leveza e do peso, sendo que a leveza é a tendência de subir e o peso é a tendência de descer. Se a gente pegar... Companheiro, aqui sim eu vou ter que interferir, certo? Ô companheiro, é aqui que você comete um equívoco, tá? A sua explicação dentro daquilo que Aristóteles dizia, tá certa. Isso aí não tenho o que falar. Vou até abaixar aqui pra explicar, tá? Pra não deixar a brecha aí, senão vai atrapalhar muito. Porque não é todo mundo que se preocupa com esse assunto. Não é todo mundo que se preocupa com a verdade. Você falou que para as coisas se movimentarem, elas dependem diretamente de estarem ali ocupando espaço X ou Y, ou estarem sim chocando e substituindo o espaço umas das outras. Isso por si só é a tendência natural delas. Mas a discussão é o que causa a movimentação. Não é uma vontade própria da matéria. A matéria ela precisa de uma energia para se movimentar. Primeiro ponto. Depende fundamentalmente de energia. A matéria em si já é energia. Ela é. Não existiria mundo matéria sem existir energia. Pois bem, não se trata, consequentemente, se depende de energia, não se trata do peso que aquele objeto possui para ter movimento ou não. Se trata sim da quantidade de energia que ele tem, que vai gerar para essa matéria a capacidade de movimentação. Vou te dar um exemplo claro. CO2. Pronto. Se você tem CO2, aquela fumaça que é mais pesada, é mais densa, mais pesada do que o ar atmosférico, e você esquenta, energiza ela, ela sobe. Se você resfria, vira gelo seco no palco. Fica no chão.
Pronto. Só isso você tem que entender, irmão. Isso é termodinâmica. Termodinâmica é o nome disso. Certo? Então, posso citar um outro exemplo, assim, um pouco mais grotesco. Academia. Você chega numa academia, você vai fazer um leg press, tem um peso gigante lá, só que tá parado. O que depende para aquele peso se mexer, para ter movimento? Você chega lá, destrava o aparelho, e aí você usa os seus músculos, que gastam calorias, gastam energia, justamente por isso que gasta caloria, para movimentar aquele peso. Então, você entrega mecanicamente, através do seu gasto calórico e de energia, a capacidade daquele peso se movimentar. Mas não é ele que está se movimentando sozinho. Você está fazendo isso. Você está emitindo um vetor ali, uma força que parte da sua capacidade própria fisiológica de gerar energia, através da queima do músculo. A queima de calorias, entendeu? Toda ação nesse mundo de matéria, para ela existir uma movimentação, precisa desse vetor. Não dá pra gente batizar o vetor de energia. Lógico, não dá certo. E não é isso que eu tô falando também. Tô falando que vetor é energia. Mas o que se percebe através de termodinâmica é que, para que haja a movimentação da matéria, precisa ter uma dispersão de energia. Senão não vai. Entende? Pelo menos isso dentro da termodinâmica. É o que os experimentos do André estão mostrando lá no canal dele. É justamente esse o nosso ponto. As coisas não caem ou sobem por causa de gravidade ou empuxo. É energia. A matéria se posiciona em relação ao meio no qual ela está inserida, na dependência direta da capacidade de movimento que ela tem. E o que define a capacidade de movimento dessa matéria? Energia. A maneira como as moléculas estão agrupadas ali compondo aquela matéria. E a energia que ela recebe. Ou não. É isso que eu tinha pra falar. É uma pedra e a gente largar ela no ar, largar ela na água, ela vai se mover para baixo muito mais rapidamente no ar. Por que ela vai se mover mais rápido no ar? Por que se eu solto uma pedra no ar ou na água, ela se move? Isso aí acaba com a gravidade, irmão. Eu até brinco na live aqui. Eu falo que se Newton, a história da maçã caindo, se caísse numa poça d'água, se caísse num lago a maçã, pronto, já acabava a gravidade. Já não ia dar pra falar de gravidade. Não tem. Isso acontece porque existe uma troca de fluido. Você está saindo do fluido ar, está indo no fluido água. A maçã, por si só, ela não tem uma capacidade de movimento, não tem energia. Por isso que ela cai. O ar que está à volta dela, por ter maior energia e maior pressão, empurra ela para baixo. Isso se chama pressão atmosférica. Por isso que nós estamos aqui no chão também e não conseguimos voar. Existe um gradiente de pressão em cima das nossas cabeças. Essa pressão não fica só em cima das nossas cabeças, ela vai para todo lado. Existe matéria em cima de nós, exercida por pressão. E isso mantém a gente no chão. Então, olha que interessante. Vamos trocar o seu exemplo. Se um ser humano, eu, pulo de um prédio, eu me esborracho no chão. Porque o ar à minha volta me empurra para baixo. Porque eu não tenho energia para escalar o ar. Eu não tenho energia e nem capacidade fisiológica para isso. Meu corpo não foi feito para isso. Mas se eu mergulho numa piscina, a gravidade não atua sobre mim. Eu venço ela. Por quê? Porque eu troquei de fluido. E no fluido água, eu posso movimentar meus braços. E como que eu movimento meus braços na piscina? Gastando energia, caloria. Eu nado. E não morro afogado. Ou seja, o corpo humano, ele consegue escalar a água, o fluido água, gastando energia, certo? O ar é impossível. Quem que consegue quem que consegue gastar energia e levantar voo? Os pássaros, ou um avião, porque o avião tem motor para isso. E ele tem uma aerodinâmica que imita de um pássaro. E tem outros fatores também, de diferencial de pressão. Então olha que interessante, irmão. Quando você fala isso para um globe, ele buga. Ninguém nunca para pensar nisso. Claro, também não é ensinado, né?
do que na água, porque o ambiente pelo qual ela se move vai influenciar no movimento deste objeto. Logo, se você jogar uma pedra na água, a água, por ser menos divisível e mais pesada do que o ar, ela vai fazer com que o objeto se mova mais. Outro exemplo interessante que poderíamos utilizar para você entender. Por que o navio não afunda, sendo que o navio pesa toneladas? Como que ele fica em cima da água? Indo por esse raciocínio seu da pedra, você pegou um objeto extremamente denso e pesado. Tá, mas e se é um navio, por que ele não afunda? Arquimedes já explicava. É o mesmo princípio de uma boia. Como que uma boia não afunda? Você consegue ficar de boa ali em cima da boia, mesmo exercendo seu peso sobre ela. Porque existe um deslocamento de ar. E claro que a construção do navio, a maneira como ele é construído, também facilita isso, com que ele consiga ficar em cima d'água. Existe um deslocamento de ar ali no casco, na parte de baixo dele, e a capacidade que ele tem de gerar ali, de reter esse ar, é o suficiente para que ele não desça, em comparação com a água que ele está, a quantidade de água pela qual ele está passando, enfrentando. Entendeu? É o princípio de uma boia. Outro exemplo nesse sentido. Você, sem saber nadar, mesmo sem saber nadar, não tem pessoas que conseguem boiar? O que é uma das coisas que a pessoa faz para conseguir boiar? Encher o pulmão de ar. Um cara, super xandão, de 95 quilos, denso, com esse calibre de veia, em tese, se tivesse uma gravidade, o que aconteceria? Você tá na água, vai sucumbir. Se eu encher meu pulmão de ar, eu boio, acabou. Mais lentamente por ela, enquanto pelo ar, porque ele é mais divisível e mais leve, as coisas vão mover mais rápido por ele. E isso corrobora para justamente explicar como o vácuo não pode existir, porque supostamente no vácuo não há nada divisível e não há nada nem leve nem pesado. O movimento lá ele seria instantâneo. O aéter, ou éter, como alguns chamam, é o quinto elemento. Ele não é nem sujeito ao aumento, nem à diminuição, nem a subir, nem a descer. Ele é inalterável. Enquanto as coisas se movem para cima e para baixo no universo, o aéter ele não se move para cima e para baixo. O aéter, ou éter, ele se move circularmente. É ele que preenche o espaço que alguns chamariam de vazio, onde não há... Esse assunto sobre o éter é muito interessante. O inteligentista é um cara show para vocês perguntarem sobre isso. Próxima live do inteligentista, vão lá. Fala para ele falar um pouco mais sobre o éter. Isso é muito bacana. É muito bacana esse assunto. Coisas a éter. Isso corrobora junto com o que Aristóteles falou do movimento, porque mais tarde foi encontrado o éter luminífero, que é justamente onde a luz se move, é aquele instante de movimentação da luz. Visto que a luz é uma onda eletromagnética, assim como a eletricidade, ela vai se mover pelo éter. Aquele pequeno instante que a gente tem da movimentação, foi falado anterior, que é o vácuo, na verdade não é vácuo, é éter, é o espaço por onde as ondas eletromagnéticas passam, inclusive a luz. Então até aqui a gente consegue concluir que vácuo não existe, o que existe é éter. As coisas preenchem espaços que são organizados naturalmente na existência, sendo que os espaços das coisas mais leves ficam para cima e das coisas mais pesadas ficam mais para baixo. Quando Galileu fazia experimentos com a água, e ele largava pedras dentro da água, e tentava ver a flutuação de materiais dentro da água, ele começou a perceber que existem coisas que ocupam mais espaço e coisas que ocupam menos espaço. Isso é, existem coisas que têm um espaço mais estreito e coisas que têm um espaço mais amplo. Como assim? Outro. Logo, o espaço do chumbo, ele é menor que o espaço da água, porque ele faz com que as coisas se densifiquem mais dentro dele. Se é o material chumbo, ele é mais denso, porque o espaço dele é menor. Vamos supor que isso fosse possível, mas não é. Vamos que você pegasse o chumbo e tirasse ele de dentro do espaço do chumbo. Você teria o espaço do chumbo vazio. E agora vamos supor que você pegasse nesse espaço de chumbo e você preenchesse ele com água. Você teria que botar muita água dentro desse espaço de chumbo para ele ter a mesma densidade que ele teria se fosse preenchido com chumbo. A quantidade de água necessária para caber dentro daquele espaço de chumbo e fazer pesar igual o espaço de chumbo seria muito maior. Por isso que o espaço do chumbo é menor. Caso não tenha ficado claro essa parte do espaço, basicamente pense como a densidade mesmo. Existem coisas mais densas e coisas menos densas. Os espaços dessas coisas, eles vão definir se essas coisas vão ocupar mais ou menos lugar no mundo. Muito provavelmente deve existir. Aqui sobre densidade, o que ele está falando está correto. A única coisa que eu posso dizer é: densidade não faz nada. Não é vetor, não é força. Não é isso. O que vai justificar um material ser mais ou menos denso do que outros são uma sequência de fatores. A disposição molecular, ou seja, a forma como as moléculas ali estão agrupadas daquele material. Efeitos como pressão, temperatura. Isso tudo interfere na densidade dele. Então, assim,
A densidade é um resultado final dessas outras variáveis, entende? No final, se o objeto tiver energia suficiente, ele vai se movimentar mesmo sendo mais denso. Que nem o exemplo que eu já dei do CO2, por exemplo. É o mais simples de entender. O espaço. Não importa se o CO2 é mais pesado que o ar atmosférico. Você esquentou, subiu. Resfriou, desceu. E a densidade dele continua a mesma. Espaço mais estreito, mais pequeno, e o espaço mais amplo, mais grande. O que ocupa cada um desses espaços? Por óbvio, o material que ocupa o espaço mais amplo é o éter, visto que ele não se move nem para cima nem para baixo, ele se move circularmente, não há descendência. Isso faz com que ele seja o material que ocupa o espaço mais amplo que existe no universo. Tendo em vista isso, o que é o material que ocupa o espaço mais pequeno do universo, ou mais estreito que existe? Ele teria que ser a coisa mais densa e mais pesada. Porém, como o espaço dele seria o espaço mais estreito, ele também teria que ser a coisa mais pequena. A coisa que se moldar nesse espaço, nesse menor espaço que existe no universo, ela teria que ser muito pouca, porque é pouquíssimo desse espaço. Seria pouquíssimo material, assim como o éter seria infinito, porque ele ocupa o maior espaço que existe. Isso faz com que a gente entenda que os materiais são escassos no mundo conforme seus espaços. O ar, ele é mais abundante do que a água. A água é mais abundante do que quartzo ou areia. O quartzo é mais abundante do que o ferro. E o ferro é mais abundante que o chumbo. O chumbo é mais abundante do que o ouro, que por consequência é mais abundante que a platina. E aí a gente vai terminar no material que é tido como mais denso até hoje encontrado, que é o ósmio. Logo, a densidade vai determinar o quanto de abundância desse material existe no universo. Se você for ver por densidade, fazer uma pesquisa de quanto material tem no planeta conforme a sua densidade, você vai ver que isso se encaixa muito bem. Quanto mais denso é o material, menos espaço ele ocupa, menos há desse material disponível na natureza. O vídeo do cara aqui, gostei, cara. Eu gostei, irmão. Você é um cara educado, você é um cara inteligente. Muito bons aqui os pontos que você estabeleceu pra falar, esse ponto de vista aristotélico. Legal pra caramba. Até uma vertente aí filosófica também. Legal, cara. Muito legal mesmo, viu? Achei bem bacana. Tá aí, ó, pra quem quiser se inscrever. Matheus Vicente mandou R$5. Legal.